Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos dando continuidade a mais um episódio da série Esperança Além da Crise. E no episódio de hoje, nós vamos juntos aprender sobre a esperança diante dos problemas. Compartilhe esse vídeo e leve também esperança a todos aqueles que você ama. Quero convidar você já a começarmos abrindo a palavra de Deus, abrindo a sua Bíblia. E desta vez nós vamos até o livro de Jó, Jó capítulo 1. E você já conhece sem dúvida nenhuma esta história. Essa história tem algo especial para nós, porque se alguém realmente passou por problemas na sua vida, sem dúvida esta pessoa foi Jó. Capítulo 1, versículo 1, diz que Jó, ele era um homem da terra de Uz. Sem dúvida, ele não era um hebreu, provavelmente um árabe, ele vivia na Arábia. E este homem chamava-se Jó. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para as características deste homem. Características do caráter, características espirituais. Porque no versículo 1 ainda diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que característica extraordinária a ser apresentada pelo escritor. O escritor aqui está dizendo isso de Jó. Agora, imagina que característica interessante se alguém pudesse falar isso de você também. O João, a Maria, o Eduardo, o Lucas. Puxa, eles são pessoas especiais. Eles são íntegros, retos, eles temem a Deus e se desviam do mal. Já pensou alguém falando isso de você? Agora, veja como a Bíblia ela aborda este momento. Em primeiro lugar, ela comenta sobre o caráter de Jó, sobre a vida espiritual de Jó. E, em segundo lugar, ele apresenta agora o segundo grau de importância na vida dele. E sabe que grau é esse? O verso 2 diz que Jó tinha uma família abençoada. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Ao todo, 10. Uma família grande, uma família grande. Naquela época, havia uma crença de que quanto maior a família, mais abençoado o líder da família, ou mais abençoada a família era. Então Jó realmente tinha uma família abençoada. Percebe? Primeiro, o autor, ele fala sobre a vida espiritual e sobre o caráter de Jó. Depois, ele fala sobre a família de Jó. E somente em último lugar, e é assim que deve ser, somente em último lugar é que vem as posses de Jó. Diz a Bíblia no versículo 3 que Jó tinha tantos animais, tanta gente trabalhando para ele, que ele era o maior do Oriente. O maior do Oriente. Mas Jó, ele não era só o maior do Oriente. Ele era um líder espiritual da sua família. O versículo 5 diz que naqueles dias, Jó, ele sacrificava, Jó chamava sua família e de madrugada adoravam ao Senhor. Olha que maravilha! Que eu e você, que somos os sacerdotes do lar, os pastores da casa, possamos aprender desse líder. Este homem, ele reunia sua família para fazer um culto, para fazer o culto familiar, para orar, para meditar. Que lições extraordinárias para mim e para você. Que a cada dia possamos reunir a nossa família diante do altar do Senhor, onde quer que nós estejamos. Agora, não é porque este homem era um homem de Deus, que ele tinha momentos de adoração com a família a Deus, que ele não passava por lutas ou por problemas. E sabe de onde veio os problemas dele? A Bíblia diz no versículo 6 que Satanás estava perante Deus. E agora o inimigo perante Deus, Deus o interroga, Deus pergunta para ele, de onde você vem? Ele diz, eu venho de passear a terra. E agora, ou de rodear a terra, e agora o Senhor pergunta para o inimigo, o Senhor pergunta para Satanás, você observou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Lá naquele lugar aonde você veio, ninguém como ele. E agora quem está dando as características não é um amigo. Quem está dando as características de Jó é o próprio Deus. E Deus diz, ele é um homem íntegro, reto, ele teme a mim e ele se desvia do mal. Já pensou Deus poder dar essas características de mim, ou apresentar as características da minha pessoa e de você também?
Deus falando sobre o meu caráter, mas sobre o seu caráter também. Porém, ainda que Jó tenha um caráter íntegro, reto, ainda que ele tema ao Senhor, ou temia ao Senhor e se desviava do mal, ainda assim os problemas, as crises vieram sobre a vida dele. E a Bíblia diz que o inimigo olha agora para Deus e diz, claro, você dá tudo para ele, então tira tudo que ele tem e você vai ver se ele não vai blasfemar na sua face. Percebe que o inimigo agora ele inverte a questão dos valores na vida de Jó. Primeiro o que tinha valor na vida de Jó era o caráter dele, depois a família dele e por último os bens. Mas o inimigo ele inverte a ordem e agora ele coloca os bens acima de tudo. Toca nos bens dele, diz o inimigo, e você vai ver se este homem não vai blasfemar na tua face. E aquilo que nós mais temos dificuldade em entender acontece na vida de Jó. Deus permite que os problemas venham sobre a vida dele. Amigo, isso é difícil de entender, mas essa é a realidade no mundo em que nós vivemos hoje. Muitas vezes as dificuldades são permitidas. E talvez você pergunte, por quê? Porque Deus tem uma lição para nos ensinar através das dificuldades, através da crise, através das lutas. E agora, se você acompanhar a partir do verso 13, você vai ver que, em primeiro lugar, o inimigo vai lá e ele coloca as pessoas para destruir a terra dele, destruir os animais, roubarem alguns animais, e aí vem alguém e diz, Jó, tudo está com problema, porque não tem mais os animais, porque a lavoura pegou fogo. Como se não bastasse, vem alguém e diz, Jó, todos os teus filhos estavam reunidos numa casa, e a casa desabou sobre eles, e todos eles morreram. Imagine se você estivesse recebendo uma notícia dessas. Estamos passando por um momento de pandemia, de crise, de dificuldade. Imagina ouvir de alguém que você perdeu o trabalho, ouvir de alguém que você perdeu os bens, roubaram seu carro, roubaram a casa, e como se não bastasse, seus filhos acabam perdendo a vida. Qual seria a sua atitude? Sabe qual foi a atitude de Jó? A Bíblia diz que a atitude de Jó no verso 20, capítulo 1, foi a seguinte: Jó se levantou, ele rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se por terra e adorou. E aí Jó ainda diz, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será, amigo, que você teria uma atitude como essa? Uma atitude altruísta como essa? Uma atitude de confiança como essa? Mesmo na crise, mesmo no momento de luta, no momento de dor, no momento de problema, você poder adorar a Deus, você conseguir continuar confiando em Deus, a sua fé se tornar tão inabalável, independente dos problemas em que você está vivendo? Foi isso que aconteceu na vida de Jó. E como se não bastasse ele já estar com problemas financeiros, estar com os problemas familiares, ainda tem um outro problema que vem sobre a vida dele. Continue acompanhando comigo a leitura, agora no capítulo 2. O capítulo 2 diz o verso 9, que então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? É como se a esposa dele estivesse dizendo, Jó, por que você não morre de uma vez? E você acha que as palavras não foram trocadas? Jó ficou quieto? Não. Jó também falou. E sabe o que Jó falou? O versículo 10, ele diz, você fala como qualquer doida. Você fala como uma louca. Você acha que existe diálogo num casal assim? Você acha que existe diálogo num clima, existe clima conjugal para isso? A mulher olha para o marido e diz, marido, você por que não morre de uma vez? O marido olha para ela, você fala como qualquer louca. Não existia mais diálogo, mais comunicação entre marido e mulher. Ou seja, ali começou a haver problema conjugal também. E talvez nesta noite eu esteja falando para alguém que esteja passando por um problema conjugal. Já não há mais diálogo entre o marido e mulher. E quando abrem a boca é só para se ofender. Certo dia eu li algo que achei interessante. Diz que quando a gente começa a namorar, o homem fala e a mulher escuta. Depois de um tempo de namoro e aí resolvem casar, aí no casamento a mulher fala e o homem escuta. Mas diz que muito tempo depois, os dois falam e os vizinhos escutam. Eu espero que o seu relacionamento não esteja neste ponto.
Eu espero que realmente você esteja vivendo um bom clima no casamento. Mas se não está vivendo, talvez você esteja passando por alguma luta no casamento e dificuldade. Talvez esteja passando por alguma crise financeira como Jó, ou talvez por uma crise familiar com relação aos filhos. Ainda assim, eu queria dizer para você que você pode continuar confiando em Deus. Coloque a sua confiança inteiramente nas mãos daquele que pode resolver os problemas. E sabe quem é essa pessoa? Jó sabia. Venha comigo para o capítulo 19. Por favor, Jó capítulo 19. E vamos ver em quem Jó depositava a sua confiança. A partir do versículo 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. O Redentor de Jó era o Salvador dele. O Salvador é o próprio Deus. E ele diz o seguinte ainda: olha, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo, em minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Amigos, Jó perdeu a família. Jó perdeu os seus bens. Jó perdeu a comunicação no lar, estava passando por uma crise conjugal. Ainda assim, ele perdeu a saúde também, nós vemos no livro que ele perdeu a saúde. Mas uma coisa Jó não perdeu. Jó não perdeu a fé em Deus. Talvez você esteja chorando por algumas perdas que você está vivendo nesse momento. Talvez está vivendo perdas em várias áreas da sua vida e a sua vida está passando por uma crise. Ou talvez uma crise ainda está se avizinhando, está chegando perto da sua vida. Talvez. Você pode perder algumas coisas, mas por favor, em nome de Jesus, não perca a sua fé. Assim como Jó, coloque a sua fé em Deus, coloque a sua fé no seu Redentor e tenha certeza de que Ele vai ajudá-lo, Ele vai restaurar a saúde, restaurar o casamento, Ele pode restaurar qualquer crise. Então a sua esperança, em meio à crise, que a sua esperança esteja em Deus. E o último verso que eu gostaria de ler com você nesse dia, ou melhor, nesta noite, está no capítulo 42. Capítulo 42, versículo 5 diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Enquanto Jó, ele tinha aquela família abençoada, Jó, ele tinha seus animais, Jó tinha prosperidade, era o maior do Oriente, Jó, ele tinha ali servos, pessoas para o servir, tinha funcionários, mas ele disse naquele momento, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo reto, buscando a Deus, Jó conhecia a Deus só de ouvir. Talvez, amigo, nesse dia, ou melhor, nesta noite, eu esteja falando para alguém que está com a vida tranquila, a sua vida está indo tudo bem, mas você só conhece Deus de ouvir. Talvez, amigo, uma crise esteja vindo sobre a sua vida, ou sobre a vida de quem você ama, para que você possa conhecer a Deus verdadeiramente. Olha o que diz aqui o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nos momentos da crise, Jó aprendeu a ver a Deus. Que nos momentos da crise da sua vida, amigo, você também aprenda a ver a Deus. Ver a Deus além da crise. Ver a Deus além dos problemas. Ver a solução além das dificuldades que você está passando. Aprenda a ver a Deus, aprenda a ouvir a Deus, aprenda lições no meio ou no momento da crise. E eu tenho certeza que dessa forma, um dia Jesus vai voltar e todas estas crises vão ficar para trás. Afinal, a própria palavra de Deus diz para nós e deixa bem claro, lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais morte, porque todas estas coisas já passaram. E é ali que eu e você vamos viver com Deus por toda a eternidade. Está passando por luta? Está passando por problema? Então eu quero convidar você a continuar confiando em Deus, a depositar a sua confiança em Deus. Mas perdeu algumas coisas? Jó também perdeu. Aprenda a adorar a Deus. Aprenda a dizer, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. E eu creio que dessa forma, você terá um caráter semelhante ao de Jó. Um caráter íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E sabe qual foi o final da história de Jó? A Bíblia diz que Jó teve todos os seus filhos de volta. Tudo que Jó tinha, ele recebeu em dobro. O milagre que ele necessitava, ele conseguiu. Ele restaurou seu casamento, porque os filhos que ele teve foi com a mesma esposa. Amigo, Deus quer restaurar tua família, teu lar, teu casamento. Deus quer te tirar da crise. Você só precisa confiar. Se entregue a esse Deus e eu tenho certeza de que você vai ser muito feliz aqui nesta terra, mas principalmente preparado para a eternidade. Você crê nisso? Então, onde você estiver, feche seus olhos e receba essa bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Continue conosco. A série ainda não terminou. A esperança continua. Que você tenha esperança e compartilhe esperança com todos aqueles que você ama.